Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Suana Mello, presidente da Aspol, e hoje nós vamos conversar com Virginia Malta, que é também investigadora criminal aqui no estado da Paraíba. E nossa programação é hoje no Fala Investigador, um programa que a Aspol, a Associação dos Policiais Civis do estado da Paraíba, vem desenvolvendo para conversar com profissionais da área investigativa, mas também com estudantes e profissionais que têm curiosidade nos temas e para poderem compartilhar conosco experiências e também relevantes discussões, para que a gente possa aprimorar a nossa atividade. Hoje a nossa conversa será com Virginia Malta, que é investigadora criminal aqui no estado da Paraíba e tem um assunto muito importante para conversar conosco sobre algumas pesquisas que ela desenvolve relacionadas a técnicas de interrogatório, sobretudo com análise de expressões faciais. Eu já quero dar um abraço aqui para o pessoal que está entrando, de todo o sertão do Nordeste, da Paraíba e também aqui da capital. Vou mandar um abraço aqui para a Edilene, o Jorge, a Alife, a Amanda, a Anne. Deixa eu ver aqui se a nossa amiga Virginia já está online, para a gente convidá-la. Assim que ela entrar, a gente faz o convite. E eu já vou lembrando, gente, que na semana anterior nós fizemos algumas visitas às delegacias de todo o estado da Paraíba. Foi um momento importante de diálogo com a categoria, sobretudo para apresentarmos um pouco do nosso trabalho ao longo do final do ano passado e início desse ano, antes da interrupção, do contato físico, ou seja, pós-pandemia e distanciamento social. E naquele trabalho a gente finalizava com discussões no âmbito da Assembleia Legislativa e negociações em torno de questões de valorização da carreira e também relacionadas à melhoria salarial. Infelizmente, os investigadores da Paraíba recebem o pior salário do país. E essa é uma estatística que nós não merecemos, pois somos considerados a melhor polícia do país. Então, nesse sentido, nós reforçamos o nosso trabalho, a luta sindical, e conseguimos não só fazer compreender pela nossa categoria, novas filiações foram realizadas, estreitando a relação com a nossa categoria e firmando esse apoio, que só nos energiza. A diretoria vem numa luta grande, ao longo dos últimos anos. Vocês sabem que é nosso compromisso esse trabalho relacionado à defesa da categoria. Inclusive, levamos alguns materiais e eu trago aqui um deles que é relacionado ao que a categoria defende. Os policiais receberam nas delegacias algum desses panfletos e nós vamos ainda continuar essas visitas aqui também na capital. Estivemos já de Campina ao sertão do estado, vamos ainda fazer outras visitas a outras seccionais e também aqui na capital da Paraíba. Então, é importante que todo colega associado conheça esse documento e possa também entender e defender essa nossa luta. Deixa eu mandar aqui um abraço para Ricardo Magno, o Trajano, Márcio Tavares, a Eveline, em nome da diretoria. Saúdo todos os diretores, Eveline Pontes, nossa querida diretora. Um abraço também para Isabela Vilar, Sérgio, Arthur. Deixa eu ver aqui se eu já estou com Virginia. Virginia Malta já está aqui conosco. E live de hoje. Olá, Virginia! Tudo Olá, bom? Suana. Tudo Coisa bem, boa, né? Suana? A gente Muito vai bom tentando lhe assim, ver. dentre um WhatsApp e um contato telefônico, tentando se comunicar, né? Mas que bom que Mas você está aqui saudade conosco. sempre, viu? Obrigada. Também a recíproca, você sabe que é verdadeira. Sei, É muito sei. importante a gente estabelecer esses contatos com a nossa categoria para que a gente possa transmitir todo esse conhecimento técnico-científico que só a categoria investigativa tem, por conta dessa diversidade de estudos que realizam, multidisciplinar, e que mostram o quanto nós somos profissionais, exercemos essa atividade científica e de qualidade que só aprimora o trabalho investigativo.
Virginia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo Espero convite. que nós tenhamos uma tarde realmente muito produtiva. Virginia, por favor, se apresente, né, para nós, que os nossos companheiros aí, os concurseiros que estão acompanhando o nosso trabalho. Por favor, fique à Tá vontade. bem. Olá a todos, meu nome é Virginia Malta, eu sou investigadora criminal da Polícia Civil da Paraíba, sou bacharel em Direito pela UFPB, fui advogada, porém desisti para fazer concursos, entrando na polícia, fiz uma especialização em inteligência policial e análise criminal. Logo após não, tempos depois, adentrei nesse momento coisas de live ao vivo. Adentrei neste momento no mestrado pela Coisa boa. Manchester University, que é lá na Inglaterra, Sim, e muito bom. é, em análise do comportamento da comunicação humana. Estou no início, é um mestrado semipresencial, e nesse momento as aulas estão sendo via internet por causa do contexto pandêmico, né? Mas essa Sim, sou eu, sou mãe de Maitê, essa que acabou de aparecer aqui, essa esposa de princesa Ricardo. linda. Trabalho atualmente na Delegacia da Mulher de Cabedelo, mas já tive um longo percurso pela polícia. Faz o quê? Quase 10 anos que a gente está na polícia, eu, Isabela, Giovana, né? Tive a oportunidade de passar por delegacias distritais, como a segunda DD, como a 12ª, como a 10ª DD, e depois por delegacias especializadas, como a roubos e furtos de veículos, como a DCCPs, né, crimes contra as pessoas, né, e agora na Delegacia da Mulher. Sim, peraí, calma! O setor que eu mais permaneci, o setor que eu mais permaneci minha vida inteira na polícia, o setor de inteligência. Permaneci 3 anos e meio no setor de inteligência da Polícia Civil, que foi um dos anos melhores para o meu aprendizado enquanto pessoa e enquanto profissional. Ganhei muitos amigos também. Que bom. Virginia, é importante essa trajetória, né? A gente mostrar que na atividade policial, sobretudo investigativa, a gente desenvolve trabalhos tanto no ambiente de delegacias distritais, e para quem não conhece, aquele ambiente dentro das cidades, onde tem uma delegacia que atende a população nos bairros e as suas demandas locais. E as delegacias especializadas são aquelas em que precisa-se de uma especificidade maior, dada a situação do crime, e aí, por isso, a gente precisa de profissionais um pouco mais dedicados àquela atividade, para que melhor se possa investigar cada situação especificamente. E sim, sua trajetória demonstra quanto as mulheres são capazes, né, de se adaptar a esses diferentes ambientes, são capazes de demonstrar toda a qualidade do seu trabalho em momentos que muitas vezes a gente acha que não é lugar de mulher, mas sim a mulher na polícia pode ocupar todos os espaços, inclusive de gestão. Virginia, esse interessante, né, como essa formação dos investigadores em várias áreas, né, e essa sua especial, né, você vem traçando estudos nessa área, ela é de uma extrema importância para esse trabalho de investigação policial. O que você acha da contribuição desses diferentes ciências, desses estudos específicos, sobretudo na pós-graduação, para a Polícia Civil? Suana, é de extrema importância. O estudo da análise corporal, tanto da linguagem corporal como um todo, como das expressões faciais, das emoções que demonstramos através da face, é de Sim, extrema importância para a verdade. polícia. Principalmente para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, e que é ali que está o flagrar do crime, né? Depois de passar pela Polícia Militar, vem a Polícia Civil, vem a Polícia Judiciária, e o crime ele está ali, ó, vivo. Naquela oportunidade, é o momento da gente colher a maior quantidade de informações possíveis, seja Sim, da vítima, seja do acusado,
sejam das testemunhas. E ali é aí que entram as técnicas de entrevista e interrogatório, sabe, Suana? Enquanto aluna da Cadepol, tive um curso de formação na hora da minha formação. Depois também frequentei um curso de reciclagem durante uma semana, quando eu estava no setor de inteligência. Não, acho que eu estava na 12ª DD já. E percebi que se a gente se aprimorar um pouquinho mais, a gente pode ir mais longe. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui atrás de curso de coach, curso de PNL. Então, eu tenho um curso de treinamento em programação neurolinguística, tenho um curso de coach de treinamento sistêmico também e tradicional. E aí eu pude complementar as técnicas que eu já tinha com outras, de outras estruturas, com outras estruturas, né? Saindo da binariedade e das perguntas fechadas da polícia. Né? A gente aprende na PNL que a binariedade, ou eu estou certo, ou você está certo. Eu estou certo, você está errada. Né? Isso daí não é interessante para a investigação. Por quê? Porque a gente tem que ter uma visão tridimensional do crime. Um dos pressupostos, inclusive, da PNL é o seguinte, que eu considero mais importante. Como também o coronel Onivan Elias também fala, a mesma coisa, que é um grande... Ele é eu sou uma referência para mim. O pressuposto da PNL, o mapa não é território. O que quer dizer isso? O meu mapa, a minha vivência, não é a sua vivência. Você tendo consciência disso, de que a pessoa que está ali na sua frente teve uma infância diferente da sua, teve estudos diferentes do seu, teve vivências humanas diferentes da sua, muito possivelmente o plano de visão dela do mundo pode ser diferente, e sim, é diferente, porque somos todos diferentes, geneticamente, inclusive. E você tendo ciência disso, sabendo da diferença do outro com você, você pode tentar entrar no mundo dele através dos vários vínculos que ele pode fazer com você. E como criar esses vínculos? E aí a gente aprende nas técnicas de entrevista e interrogatório. Como criar vínculos com o entrevistando. Né? Nós temos aí a primeira técnica que eu acho de suma importância na Polícia Civil, que inclusive nós somos muito defasados nessa técnica, porque ela se refere muito ao atendimento ao público. E não se enganem, atendimento ao público é rapport. Então já está aí a primeira dica. O rapport building, que é a construção de uma empatia com o outro que está na sua frente, com a sua testemunha, com a vítima que chega lá, certo? Nós temos por um pensamento meio talvez obsoleto, de que atender ao público, porque nós somos servidores públicos e não servidores privados, né? A gente meio que não cuida muito dessa parte. E essa parte é fundamental, Suana. É fundamental, porque ali se faz o rapport inicial. Cada pessoa que entra na delegacia, ela é como é que se fala? Uma pessoa que os agentes de investigação têm, uma pessoa de fora que fornece informação, um informante. Cada pessoa que entra na delegacia é um informante em potencial. Resta a você estabelecer um vínculo para que ele possa sempre se sentir confortável e voltar a você para dizer o que ele sabe sobre determinado crime. Verdade, Virginia. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas já vêm em busca de uma ajuda numa delegacia, numa unidade policial, porque espera algum atendimento, alguma orientação. E essa empatia que você se refere, ela é crucial para que realmente nesse estabelecimento de vínculos se possa conseguir outras informações, além do que aquelas especificamente relacionadas ao crime, né? Seja testemunhas, vítimas. Isso se volta muito também às técnicas de investigação, aqueles crimes no âmbito sexual, no âmbito que envolvem os crimes mais complexos relacionados à violência contra a criança também. Então, de fato, é muito importante isso. Muito. Olha, dentro das técnicas de entrevista e interrogatório, eu pude ter acesso
há um curso de coach sistêmico, que ele trabalha muito de forma lúdica. E ele é Sim. essencialmente valoroso para atender crianças. Por quê? Porque a gente mexe com brinquedos, com cartas. E teve um Tá caso, utilizando inclusive, na técnicas, né? delegacia da mulher, em que a menina, Sim. né, tinha sido abusada sexualmente, ela tinha 13 anos, pelo padrasto, e ela não conseguia se abrir de maneira alguma. E o que foi que eu fiz? Eu levei a minha bolsa, é uma bolsa que eu tenho cheia de brinquedos, com um mapa, um negócio cheio de cartas. Aí Utilizando estendi recursos, né? lá, utilizando os recursos. Agora, veja bem, não tinha nem espaço para colocar tudo isso, porque a gente sabe Sim. que o ambiente da delegacia não é apropriado. E nem somos, nós não somos nem treinados para respeitarmos devidamente o período da entrevista. Isso é de suma importância. Enquanto eu tentava Verdade. Até porque entrevistar a vale o criança, registro, né, havia. Virginia, que esse trabalho desses interrogatórios deve ser, a princípio, realizado sempre com a presença da autoridade policial, o que, infelizmente, ainda não é cumprido. E, muitas vezes, a categoria investigativa, pela sensibilidade que tem com essas situações, acaba fazendo também, às vezes, esse profissional, e a gente sabe como é delicada toda essa situação. Sim, sim, sim. Inclusive, eu tenho uma pesquisa aqui em que você foi, inclusive, participou da minha banca. Eu tive essa honra de você Tive participar o da minha prazer de banca de participar da TCC. banca, né? Foi um prazer Menina, foi maravilhoso, viu? As avaliar um correções que trabalho com você tanta fez. qualidade e riqueza. E lá você lembra que tinha uma avaliação. Eu fiz uma avaliação com 30 delegados da Paraíba. E nessa avaliação eu Sim. perguntava quem é que faz as entrevistas e os interrogatórios na sua delegacia. E não se enganem, eles foram até bastante verdadeiros. Eles responderam, Foi bom, metade né? deles respondeu a verdade. Né? Responderam o que os escrivães fazem, responderam o que a pessoa mais preparada para o caso faz, né? Respondeu que ou o escrivão, ou o delegado, ou quem esteja mais por dentro Mais do caso, disponível. mais disponível. Então, houve delegados que disseram muitas verdades. E só corrobora a nossa realidade. Né? E Isso é um voltando dado ao. muito importante, porque demonstra a relevância da pesquisa científica para o desenvolvimento das instituições públicas. A gente não pode dissociar pesquisa científica do trabalho criminal. Isso não é uma coisa que deve ser feita não só por pessoas alheias à nossa instituição. Nós também precisamos ter um pouco de profissionais, pela experiência prática, possam também desenvolver pesquisas. Isso também não significa dizer que essa pessoa não tenha tato policial, né? Muitas É vezes, você lógico. quer ser um acadêmico, você não quer ser policial. Pelo contrário, toda essa experiência serve para a gente aprimorar esse trabalho acadêmico, mas, sobretudo, de pesquisa científica para desenvolver melhor as nossas instituições. Por favor, continue. Inclusive, vou até fazer um gancho com você. Meu irmão entrou. Meu irmão tá lá no outro lado do mundo, entrou. Gabriel. Oi, meu irmão. Gabriel, beijo, É, Gabriel. olha só, ontem na live que eu fiz com o professor Vinícius, ele fez uma pontuação muito Nosso interessante querido de Vinícius que os Lúcio, agentes, Vinícius ex-investigador Lúcius, brasileiro. Coisa boa. Assisti, foi uma ótima ex-investigador, live. Foi muito bom. ele é Parabéns. excelente. Obrigada. Ele fez uma pontuação muito boa quando ele disse o seguinte: Virgínia, depois que os agentes do FBI se aposentam, o que eles fazem? Geralmente eles escrevem livros. Eles voltam para a instituição para treinar os agentes novos. E Exatamente. essa é a importância que nós geralmente, não estou dizendo sempre, geralmente, Sim. nós não damos aos nossos experientes policiais. Pelo contrário, a categoria investigativa da parte mais idosa, mais antiga, muitas vezes é deixada de É lado, desmerecida, né? É desmerecida dentro da desmerecida. instituição, quando são aqueles profissionais com mais experiência, né? Isso, com mais vivência, né? E a gente também tem até uma coisa interessante para falar, que no próprio Estados Unidos, quando um agente do FBI ele entra, um novato, ele nunca entra sozinho.
para começar tudo ali do zero. Ele entra já com um agente mais de um patamar mais experiente com né? ele, para fazer dupla com ele, para ele poder ter em quem se espelhar e em quem seguir, a quem seguir. A experiência do mais velho, entende? Então, infelizmente, na nossa instituição, a gente tem muito que galgar ainda. Mas Precisa voltando trabalhar às muito. técnicas de entrevista, né? Essa técnica do coach sistêmico eu uso muito com crianças, majoritariamente mulheres, meninas mulheres, que não conseguem se abrir numa entrevista, geralmente de abuso sexual, e ali eu ponho todos os meus brinquedos, as minhas cartas, e tento fazê-las se abrirem de alguma maneira. E da última vez deu muito certo, viu? Deu muito certo. A única coisa que não era interessante era o seguinte: enquanto eu estava fazendo a entrevista no cartório, que é um ambiente onde há circulação a todo momento, existia gente gritando de um lado, gente, ei, cadê o café? Do outro lado, entendeu? O despreparo no sentido da gente também fazer uma reciclagem para que todos nós saibamos que na hora em que uma pessoa está sendo ouvida, seja termo de declaração, termo de depoimento ou interrogar, né, qualificação interrogatória, é imprescindível que nós respeitemos aquele momento do entrevistador. Por quê? Porque ele precisa se concentrar. Por quê? Porque os pensamentos do entrevistando não podem ser interrompidos. Porque naquela visualização mnemônica que o interrogando está tendo, você pode, com uma coisa dessa, você pode interromper um rapport que você está tendo com o seu entrevistador. Então, a gente precisa ter uma reciclagem maior no nosso âmbito policial para a gente saber da importância disso. Também, né? Como, Suana? Sensibilidade, né, para perceber essas situações, né? Sim, Dar Suana, uma atenção sensibilidade. especial. Com certeza. Eu me recordo que a gente também está no mês 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, então é importante a gente registrar, né, esse avanço que é o Estatuto, mas sobretudo que ainda precisamos avançar mais, sobretudo nessa sensibilidade dos servidores que atendem esse público em especial. E também registrar que estamos também no mês de combate ao tráfico de pessoas. Como é uma temática com a qual eu tenho mais afinidade, é extremamente relevante que você pontua sobre essa receptividade da pessoa que vai ser entrevistada, seja vítima ou testemunha, ou até mesmo interrogada, para que a gente possa criar esses elos, né, e o grupo de pesquisa dessa área vão nesse sentido, de que esse primeiro contato ele é crucial para a gente, às vezes, obter elementos que podem nos ajudar no decorrer de toda a investigação, e que a vítima, às vezes, dependendo do trauma, ela pode lembrar de coisas naquele momento e não lembrar depois, e o contrário também. Naquele momento, ela, às vezes, está tão traumatizada que ela esquece de alguns detalhes e vai, com o tempo, lembrando de algumas coisas. Por favor, continue, gente. Exatamente, exatamente. Inclusive, nós temos vários recursos, né? E aqui eu fiz uma análisezinha do recurso da entrevista cognitiva melhorada, que é, hoje em dia, atualmente, um dos melhores, se não o melhor método para a gente utilizar em entrevistas, que não sejam interrogatório. Interrogatório é essencialmente diferente de entrevista, certo? No interrogatório, você, o interrogador, você tem que falar 95% do tempo. E o interrogado, 5%. Isso enseja o quê? Isso enseja que, quando você for interrogar, você já tem a maior quantidade de informações possíveis para se fazer o interrogatório. E isso chancela, inclusive, a necessidade do interrogatório, como no Código de Processo Penal se fala, perdão, ser o último ato do inquérito policial. Por quê? Porque naquele ínterim, a investigação, a produção de provas ainda está sendo feita. Então, de maneira que quando você for interrogar e qualificar o sujeito que é indiciado, que vai ser indiciado, você já tem a maior quantidade de informações para você encurralá-lo.
E o que você quer no interrogatório? A confissão, certo? Você faz perguntas fechadas, para obter confissão. Já na Gente, tá entrevista, não. no teu Na áudio, entrevista... tá ok? Opa, Tá ouvindo? voltou. Tô lhe ouvindo, tô. Tá me ouvindo também? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo Tá agora? dando probleminha na tua conexão. Tu pode repetir esse finalzinho, por favor? Eu falei que no interrogatório o que a gente precisa é ter a Sim, maior quantidade de informações possíveis, elementos sim. probatórios, para que a gente faça o quê? Encurrale o sujeito, o indiciado, de forma que o que a gente quer é obter uma confissão. A gente vai ter que fazer perguntas fechadas, já sabendo muito do caso, para que ele fique sem ter por onde fugir. Nada de efeito flight, nada de turtle effect, nada de freeze, nada disso. O máximo que ele pode apresentar ali é o efeito fight, que é quando você quer dar um murro no seu interrogador. Entendeu? Por quê? Porque ele já Entendeu? sabe de tudo que aconteceu, praticamente. E essa é a importância que se dá à investigação, a nós, investigadores criminais. Tudo que nós construímos para embasar o inquérito policial é de extrema valia. Por quê? Porque na hora que o sujeito for ser interrogado, a gente vai saber de tudo já. Então, câmeras, Verdade. outras provas, enfim. E a entrevista não. A entrevista geralmente a gente utiliza com vítimas e testemunhas, respectivamente, termos de declaração, termos de depoimento, né? Depoimento. E aí, essa entrevista cognitiva melhorada que eu citei, ela foi criada por Fisher e Gleisman, são dois ingleses, e ela pode ser adaptada a diversos contextos. Ela pode ser adaptada a contextos em que crianças são vítimas, em que idosos são vítimas, em que psicopatas são entrevistados, certo? Então, até nisso ela pode ser adaptada. E ela começa como? Através do rapport building, da criação do rapport, de como você vai criar esse elo, essa vinculação com a pessoa que está ali na sua frente. Porque o que você quer é o quê? Informações. Alimento de informação para o seu inquérito policial. E o rapport, Entendi. ele se inicia a partir do momento em que a pessoa É entra muito pela sua interessante, porta. Virginia. Você consegue me ouvir? Consigo. Ah, dando só umas falhazinhas, mas tá dando ok, né? Tá dando ok, tá ok. Vou só dar uma menção ao pessoal, psicólogos, né, que nos acompanham. Então, um grande abraço ao pessoal que está aí e que Sim. realmente entende toda essa psicologia aí né, desse interrogatório, que também é muito interessante, a psicologia criminal, quando se utiliza de entender algumas nuances do crime. E você, quando falou, né, da confissão, a gente vai lá e entrevista para tentar chegar a uma confissão, né? Lembrando que o trabalho todo investigativo, ele busca a verdade real. Só para deixar claro para o pessoal, e não é aqui a gente lutando ali, confesse, né, de todas as formas, não é isso, né? É só a gente tentando obter a verdade real e que, se você está sob investigação, há uma chance de já haver algum envolvimento, mas, obviamente, diante de todo o arcabouço jurídico legal, de contraditório, para a defesa, a pessoa vai poder se defender. Mas é Obviamente. Você interessante falou uma coisa até muito interessante aí, que tem vinculação direta com o princípio da não incriminação, da não autoincriminação, né? Que isso. ele abarca muito isso. Nem mesmo através pelo princípio da não Sim, autoincriminação, nós não poderíamos sequer usar dos artificialismos para conseguirmos as confissões. Quais sejam os blefes, o papel do malzinho e do bonzinho. E eu vou lhe dizer, viu? Olha, Isabela, ei, estou amando a live, psicóloga de formação. Olha, a polícia a mais bem conceituada mundialmente
no que toca, no que tange a entrevista e interrogatório, é a Scotland Yard, que é a polícia inglesa. E lá, jamais artificialismos poderiam ser utilizados para a gente colher informações de uma pessoa. Jamais blefe, jamais, porque seria como se nós estivéssemos induzindo a pessoa a se incriminar, a dar a resposta que nós queremos ouvir, por mais que seja verdade, né? Por mais que estejamos procurando a verdade e a solução do crime, né? Seria assim. Porém, nós temos que ver que há contextos diferentes. Inglaterra, Inglaterra e Brasil é Brasil. Né? Inclusive, eu me lembro de uma entrevista, de um interrogatório maravilhoso que a gente fez aqui na Delegacia da Mulher, Suana, que a gente vai até rir. Chegou um cara acusado de não vou nem rir, porque não é um caso de rir, mas foi. Chegou um cara acusado de estuprar uma menor, né? E ele chegou com peito estufado, aquela linguagem, vamos falar de linguagem corporal agora, né? Peito aberto, pernas abertas, muito despejado na cadeira, sabe? O que eu fui chamada aqui? Arqueamento de mandíbula, né? Efeito fight. Eu não matei, eu não roubei ninguém, eu sou conhecida aqui na cidade de tal por todo mundo, pode perguntar na praça tal ali, todo mundo me conhece. Tá certo, não, a gente não tá falando nada do senhor, não. Vem cá, chega aqui, senta aqui, por favor. Quer um café, rapó? Quer um cafezinho? Quero um cafezinho. Tem um bolinho também, tem uma bananinha. Pega ali pra ele não ficar com fome. Rapó. Né? Alimentamos, já começamos a fazer o vínculo. Foi indo. Suana, a gente tirou esse cara da extrema negação para dizer sim, eu realmente a estuprei quando ela tinha 5 anos. Sem tocar num fio de cabelo dele. Houve blefe? Houve blefe, sim, certo? Mas são os recursos que nós temos, as soluções estão em todos os lugares, já dizia o engenheiro cibernético Bernie Eisert, né, que faz parte da terceira geração de programação neurolinguística. Ele dizia, as soluções estão em todos os lugares. Então, onde você puder arranjar solução, agarre, sabe utilizar, princípio da oportunidade. Né? E ele terminou dizendo, confessando. E ali já mandado de prisão, expedido, e etc e tal. Então, me perdi nessa história, eu sei nem onde é que eu estava falando. Estava falando de técnica de entrevista cognitiva. Eu vou dar uma passada rápida, porque daqui a pouco a live termina, para a gente já começar a linguagem corporal, né? Então, nessa técnica... expressões, né? Você já deu uns sinais aí, no queixo, o exposto. Estou curioso aí, pessoal. Pois é. E uma coisa muito importante em relação à entrevista é o relatar tudo do entrevistado. Não, um dos erros mais frequentes e perigosíssimos para um entrevistador é a interrupção de respostas. Não interrompam as respostas. João Micina diz, ele tem que estar aberto a receber uns conselhos também. Os conselhos em que sentido, João Micena? Em que sentido? Não, acho que ele quer reportar o seguinte, quando você está fazendo as perguntas, a pessoa que também está sendo entrevistada deve também estar aberta a fazer uma possível confissão, mas de repente a técnica está exatamente aí, não é, Virginia? Você tirar a pessoa da sua zona de conforto, colocar ela numa situação de realmente fragilidade, porque ela automaticamente vai soltando as informações necessárias, não é isso? Perfeito, Suana. Perfeito, é isso mesmo. Tirar da zona de conforto, que é isso que o interrogatório faz. Deixa a pessoa sem ter para onde fugir. E aí, pronto, voltando à entrevista cognitiva, deixe que o entrevistado relate tudo, sem interrupções. Por quê? Porque naquele momento em que ele está relatando tudo, vem as visualizações mnemônicas, que se a gente interromper, pode ser que tenha um fator fundamental ali, uma câmera em algum lugar,
certo? Uma arma, algo, uma pessoa a mais na cena do crime que a gente não saiba, então não interrompa. Essas seriam as principais, né? Como também existe uma mudança de perspectiva, que eu acho interessante. A gente, por exemplo, até falei com o Vinícius ontem, digamos que um banco está sendo assaltado, você está na fila do caixa, entrou uma quadrilha, e aí você vai depor, né? Então, você como testemunha, você viu o fator criminoso ali sob o seu ângulo de visão. O que o entrevistador faz? Ele pode usar de uma técnica chamada mudança de perspectiva. Você se coloque no lugar daquele caixa número 3 ali do canto e tente ver a situação sob o olhar dele, sob o ângulo dele. Feche os olhos e aí a gente entra na técnica da visualização mnemônica, visualização mental. Feche os olhos, tente se lembrar, e aí dê o tempo que a testemunha ou declarante necessitar. Uma das reclamações, quando eu fui fazer a minha pesquisa na polícia, uma das reclamações era que nós não temos tempo suficiente para utilizar dessas técnicas. E é verdade, Suana, é verdade. O sistema, por nos cobrar celeridade e eficiência o tempo todo, né? Fica difícil a gente ser pouco efetivo, né? Fica eficiente. difícil, Virginia? Fica difícil, porque a eficiência ela é necessária, precisa da administração pública. A celeridade, acho que é uma forma da gente poder atender melhor, dando essa resposta para a sociedade, mas ao mesmo tempo você acaba sugando aquele profissional que não tem, que trabalha por 4, porque o nosso objetivo hoje é reduzir a esse percentual, e como se nós só tivéssemos essa atividade para realizar, né? Tem todo um trabalho investigativo e cartorial também que se realiza na Exatamente. Demanda muito trabalho. Muito, muito, muito. Isso deveria, no sonho da polícia única, do cargo único, da carreira única, isso certamente vai ter que ser uma disciplina expandida para todos nós. Porque todos nós seremos entrevistadores e interrogadores em potencial. Né? É um anseio mesmo. Isso vai servir muito. Nós já podemos passar para o fato do primordial em uma entrevista. O que é primordial em uma entrevista? Escutar. A gente pensa que enquanto entrevistador é perguntar. Não. Escute muito, escute tudo. Deixe ela relatar tudo. Né? E o que também é interessante, pelos ex-agentes do FBI, né? Navarro, Fleischer, Gordon, eles falam muito em postura. E essa postura, ela requer também uma postura de imagem. Então, isso para nós todos policiais, isso é uma dica valiosa. Quando você for para o seu emprego, não vá com a pior roupa que você tem. Vá com uma roupa boa, vá com uma roupa bonita, sabe? É o seu lugar de trabalho. Vá com uma roupa como se você fosse atender uma pessoa que precisa crer que você é um servidor que cuida de você mesmo. E já que você cuida de você mesmo, você está apto para cuidar do outro também. Cuidar dele também, verdade. Entende? Porque aí existe o chamado medo do erro do entrevistador. O que é isso? Muitas vezes uma pessoa está falando a verdade ali, só que ele vê em você, entrevistador, que não se cuida muito, que é meio desleixado, tem uma aparência, né, tem um tratar meio mais ou menos, ele vê ali uma desconfiança. Meu Deus do céu, será que essa pessoa vai ser capaz de perceber que eu estou falando a verdade? E aí ele vai sentir medo e possivelmente ele vai te dar um falso positivo nas tuas perguntas. Isso pode ser prejudicial na tua entrevista, entende? Já o contrário também é verdadeiro. Se você for alinhado, elegante, passando numa postura de que cuida de você mesmo, a pessoa que vai ser
entrevistada vai confiar na sua competência e a pessoa que foi interrogada vai ter medo do seu acerto. Ela vai ficar mais acuada ainda, porque não se enganem, a aparência é fundamental. E isso eu devo, essa minha busca pela aparência, ao meu ex-chefe da inteligência policial, João Ildefonso. Ele tem ódio quando a gente fala Ildefonso. João Ildefonso. Por quê? Porque foi ele que me abriu os olhos para isso. Quando a gente trabalhava no setor de inteligência, eu ia de chinela havaiana, calça rasgada, Suana, tu lembra? Uma blusa todo jeito. Por quê? Porque eu pensava que ali eu não estava sendo vista. Faz tanto tempo, né, Suana? Menina, eu pensava que ninguém estava me vendo, eu só estava ali, né, fazendo as minhas tarefas da inteligência. E já que ninguém estava me vendo, eu não precisava cuidar da minha aparência. Ele chegou no cantinho para mim e fez assim, olha só, e se o chefe da operação vier aqui fazer uma reunião contigo nesse momento? Tu, com a sandália havaiana daquela das véias, do cordão azul, entendeu? Toda marabanhada, como é que vai ser? Naquele momento, eu como Ariana cabeçuda, teimosa, não tem nada a ver, brigona. Mas hoje, depois de 10 anos de polícia, e aí a gente aprende, eu vejo que ele estava coberto de razão e já o agradeci deveras por isso. Então, cuide do seu vestuário. O FBI, ele fala o quê? Ele fala, mulheres, tenham os cabelos muito alinhados, ou presos e se soltos, muito bem penteados. Maquiagem sem ser maquiagem forte. Brincos, não usem brincos longos, nem brincos grandes, usem o menor possível. Se puder, só aliança no dedo e nenhum anel a mais. Unhas bem pintadas e cores claras. Roupas sempre escuras e nunca usem estampas. Já homens, pequem pela higienização da sua imagem. Cabelos sempre bem cortados, barba sempre bem feita, se você tiver barba. Se não tiver barba, não insista, faça a barba, certo? Não deixa aquele pelinho ralo. Roupa também sempre escura, até o lustre dos sapatos, os agentes do FBI, eles cuidam. Então, tem os sapatos bem lustrados e vão bem aparentados. Porque isso conta, viu, Suana? A gente pensa que não. Importante você colocar isso, porque é uma experiência com as questões bem delicadas, né? O FBI é uma das grandes instituições de investigação criminal no mundo, e pode ser comparada ao trabalho da Polícia Federal aqui no Brasil. E a gente sabe que, às vezes, a gente está tão preocupado no outro, quando nós também temos uma imagem que vai transmitir e vai realmente trazer esse sinal de confiança ou não. E você sabe dizer por que essas especificidades, que a pessoa que está sendo entrevistada, ela passa a confiar mais? O que esses critérios, eles indicam, né, pelo que você pesquisa a respeito disso? Desperta confiança, desperta... O que acontece para a gente... que as pessoas acabam olhando essas coisas. Às vezes, aí tem um pouco da psicologia também, né? E, às vezes, traumas maternos, paternos, né, da infância podem influenciar, talvez, a mulher mais sóbria, o homem mais sóbrio, pode tornar... Mas, enfim, você que conhece esse tema aí tão profundamente. Na verdade, eu vou aqui opinar, porque eu não cheguei a pesquisar tão profundamente a nível psicológico. Mas eu acredito que é justamente esse fator de cuidar de si mesmo. Se eu cuido de mim mesmo, de mim mesma... Tá dando? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Virginia? Tô lhe ouvindo. Estás me ouvindo? Tô. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Você me ouve? Agora eu tô ouvindo. Sim. Agora eu tô ouvindo. Pronto. Continuando. Eu acho que eu acredito, isso aí é um acreditar, assim, tem essas coisinhas, mas vamos seguir. Pois é, até Maitê apareceu na entrevista. Eu acredito que é porque você, ao mostrar que você cuida de si mesmo, né? E ali, quando você cuida de si mesmo, Suana, acredite ou não, você já se robustece de uma força ao sair da sua casa,
que você não teria, talvez, se você fosse de outra maneira. É o que eu falo para as minhas amigas, muitas vezes. Passa um batonzinho vermelho se está triste. Passa um batonzinho vermelho, faz uma escova, vamos lá, um dia de beleza. Por quê? Porque o exógeno influencia no endógeno, certo? Além disso, eu também acredito no potencial de se passar uma certa autoridade necessária para o contexto policial, para o contexto judicial. Sim, é preciso se passar autoridade nesses contextos, certo? Então, eu acredito que é por causa disso. Também se fala no FBI a respeito do ambiente. Isso tem a ver com rapport também. Quando você for entrevistar uma pessoa, deixe o mínimo de coisas possíveis entre você e ela. Tire tudo da sua mesa. Se possível, era bom tirar, inclusive, a mesa, mas como não tem como tirar a mesa, porque você vai ter que digitar, deixa a mesa e o computador. Mas não deixe lápis, não deixe papel, nada. E por trás de você, nada de quadros, nada, parede limpa. Por quê? Para a visualização do entrevistado ser diretamente em você. Por isso que as roupas também não podem ser muito cheias de estampa, você não pode ter muitos enfeites, porque ele não pode olhar muito para seu brinco, entendeu? Para sua estampa da sua roupa, como a roupa tá linda. Não, ele tem que olhar para os seus olhos. Ele tem que prestar atenção no que você está falando, entende? Então, dispersão mínima. Isso também influencia na imagem, certo? E no ambiente. Nós podemos passar agora para a linguagem corporal. Vamos passar? Vamos. Pode seguir. Lembrando que a gente está a 50 minutos da nossa live, nós estamos já chegando no nosso finalzinho. Eu vou ouvir você nesse pedacinho para a gente depois fazer as nossas considerações. É muito rápido mesmo. Dá para conversar como foi rápido. O assunto, de fato, ele é muito instigante. É gostoso demais. Eu olhei. Tem profundo conhecimento e traz fatos. É isso que torna tudo rico, né? Eu adoro estudar isso, mano. Não é à toa que eu fui atrás até constelação familiar eu fiz para estudar esse tipo de coisa. Pronto, vamos focar aqui em três fatores da linguagem corporal que são imprescindíveis, certo? O efeito freeze or hide, o efeito flight e o efeito fight, certo? São 3 efeitos diferentes que uma testemunha ou interrogado podem apresentar para você na hora que ele estiver lá na sua frente. O efeito freeze or hide, já falei no vídeo meu no canal do YouTube, hein, gente? Me sigam lá. É quando a pessoa, enfia a cabeça, chega lá, parece uma tartaruga, se encolhe todinha, certo? Esse efeito aí, geralmente é observado nos animais de pequeno porte, quando eles são ameaçados. Acuados, né? Acuados. Então, o que a gente precisa fazer para quebrar isso daí da testemunha? Começa um rapport. Se tiver uma aguinha, uma balinha de café, oferece. Deixe essa testemunha o mais à vontade possível para ela ir, se soltando, entendeu? Para ela poder ter vontade de falar. Vamos para o efeito flight, que é o efeito de fuga. Flight ou fuga. É quando uma pessoa chega, por exemplo, lá na sua delegacia, já com a bolsa assim, na frente, e se senta na cadeira com a bolsa na frente. Que é o quê? Colocando um objeto entre você e ela. Criando uma barreira. Ou quando ela cruza os braços, né, não querendo se abrir. Ou quando ela tá ali, virada para você, mas o tronco dela tá virado para a porta, né? O pé dela tá virado também para a porta, ou seja, ela não tá completamente direcionada, a atenção dela não tá direcionada para você. O corpo dela tá falando que ela quer sair dali, certo? Então, rapport e uso das técnicas, o uso das técnicas de entrevista. E por último, o efeito face. Face, nós temos as 7 emoções primárias, né? Faço muitas também. Eu não consigo mais, Su, fazer muitas, porque eu botei muito botox.
Eu não consigo mais fazer. Como é que a pessoa que trabalha com isso, mas eu uso imagens, tá, gente? Não tem problema, eu uso imagens. Então, nós Eu temos vou as fazer isso para 7. ninguém me identificar quando eu estiver fazendo isso. Olha, eu vou analisar as expressões dela. Né? Acho ótimo, porque é mais difícil para as pessoas me analisarem. Menina, então, a gente tem as imagens aqui, né? Nós temos as 7 emoções primárias, como de felicidade, nojo, medo, tristeza, desprezo, raiva, tá faltando outra, surpresa. Surpresa. Então, essas são as 7 emoções primárias, as macroexpressões que nós fazemos, muito perceptíveis e que demoram mais na nossa face até irem se dissolvendo lentamente. Já as microexpressões faciais, que são dificilmente perceptíveis, elas demoram de 1/5 de segundo a 1/25 de segundo, ou seja, é quase impossível de se percebê-las, né? Expressão de Por isso que a gente felicidade. orienta está gravando essas entrevistas, né, Virginia? Para que depois a pessoa possa fazer uma análise melhor. Né? Sim, sim. Inclusive, quando eu estava no webinar com a Universidade de Manchester, eles falaram sobre isso. Eles perguntaram, Virginia, no Brasil, o que você acha que é mais dificultoso para vocês aí em termos de linguagem corporal? Aí eu falei, o tempo e os meios que nós temos para fazer as entrevistas, né? Porque nós não temos tempo, nós não temos meios, nós não temos efetivo. Porque o interessante seria alguém tá perguntando e uma pessoa tá lá só observando. E aí analisando. Porque aí o que aconteceria? No momento que você visse um point of interest, que a gente chama, que é ponto de interesse, você faria uma interrupção ali. Ou então você anotaria para fazer a interrupção mais tarde, depois do relato livre. Compreende? As macroexpressões são muito perceptíveis. Felicidade. Ó, rugas aqui no canto do olho, tem que ter rugas no canto de olho. E ó, cantos de boca para cima. Felicidade, certo? Aí, nojo. Nariz sempre franzido, ó, e lábio superior, ó, para cima. Eca, brócolis. Pensa numa coisa bem nojenta. Eca, barata. Vamos lá para tristeza. Ó, canto interno da sobrancelha para cima, elevado. Cantos da boca descendentes. Tristeza. Raiva. E ó, asas nasais sempre vão estar dilatadas. Geralmente, meu marido percebe muito bem quando ele está com raiva, que é quando a mandíbula dele, ele morde. Suana, ele está cozinhando e eu vendo a mandíbula aqui saltando assim. Um abraço para ele. Surpresa. Caída da mandíbula e abertura dos olhos. Simultânea, certo? Desprezo. Essa é a única expressão facial universal tida como completamente certa quando você a vir, que é o sorriso unilateral. Desprezo certo? Porque todas as outras nós não podemos indicar pelo contexto se elas são ou não são. Existem muitas subjetividades e points of interest para serem analisados. Mas o desprezo, você pode ter certeza que ele vai ser desprezo. E aí, só para terminar, cantos de boca lateralizados. A gente pensa que é ó. Não. Cantos de boca lateralizados e abertura de olhos. A pessoa vai ficando assustada, né? Se tirar um print aqui, vai ser ridículo, né? Por favor. Eu tô aqui assustada com o tempo, como voou. Que coisa maravilhosa você, viu? Muito bom, obrigada. Muito importante que os nossos colegas policiais, não só na Paraíba, mas no país inteiro, possam ter a experiência de ouvir um pouco desse seu conhecimento, e sem dúvida você tem se tornado um profissional referência nessa linguagem, né, de sinais, aí, microexpressões faciais, nesses depoimentos, nas entrevistas, interrogatórios. E obrigada. Como é importante a gente destacar essa trajetória que você vem traçando de formação pessoal.
né, de formação Sim. profissional, seguindo a pós-graduação, a graduação, a pós-graduação, e agora no ambiente de mestrado. Então, Virginia, muito orgulho de você, Muito parabéns por obrigada, isso, Suane. você é uma das mulheres que inspiram outras mulheres, e nós temos o prazer enorme de trazer uma pessoa maravilhosa para conversar de assuntos tão relevantes para a atividade investigativa, que é o que os investigadores criminais sabem fazer de melhor, para elucidar crimes Com e proteger certeza. a nossa sociedade. Virginia, Sempre deixo um grata. tempinho aí para você fazer seus agradecimentos e já deixo já o meu sincero agradecimento por essa participação. Obrigada. Ok, muito obrigada por ter sido convidada. Foi uma honra para mim ter conversado com você, ter conversado com nossos colegas, poder passar um pouco do nosso conhecimento. E contem comigo para qualquer treinamento, para qualquer reciclagem, qualquer dúvida, podem vir a mim, eu posso ajudar, certo? Estou muito feliz por estar participando de uma live da Aspol, conversando com você novamente, e queria divulgar o meu canal no YouTube. Eu abri um Ótimo, canal do YouTube exclusivamente para a gente conversar sobre isso. É Virginia pois Malta, bem. meu nome, né? E lá tem Desvendando a Comunicação. Sigam lá, me ajudem, vamos nos instigar, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar a crescer. Sem Muito dúvida, obrigada. Virginia. Obrigada também a todo o pessoal. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Fala Investigador aqui com a Aspol. Eu sou Ana Mello, sua presidente. Conto com vocês. Até a próxima. Grande abraço, Até. Virginia. Obrigada. Um beijo, tchau. Beijo.